Oi, gente, tudo bem com vocês? Robert Alex aqui e hoje tenho um novo vídeo para vocês. Ah, Estamos continuando com nossa série de palavras semelhantes no inglês que são usadas diferentemente na língua. E hoje temos outro exemplo: among, amongst e between. Agora, eu tenho cinco regras que acho que isto explica tudo o que você precisa saber entre estas diferenças. Então, vamos lá, vamos rápido. Vamos fazer este vídeo mais rápido, esperemos. Então, regra número um: among e amongst com a S e a T são iguais. Não tem diferença. A única diferença é mais na cultura, onde estas palavras são mais usadas. Amongst é considerado arcaico, archaic in American English, no inglês estadunidense. Então, quase nunca você vai ouvir isso nos Estados Unidos ou com estadunidenses ao redor do mundo. É mais comum no inglês britânico. It is more common in British English. Então, as únicas duas diferenças que existem são entre among e amongst e between. Agora, vamos continuar para saber mais sobre estas diferenças. Regra número 2. Sim, número 2. Acho que seria assim. Ou duas, não sei. Alguém deixa nos comentários. Between pode ser usado com dois objetos ou itens qualquer ou objetos individuais. Um exemplo aqui. Um exemplo aqui é between you and me. E vou dizer vocês alguma coisa. Eu também nem sabia disso da gramática da língua inglesa. É que se você está usando between, precisa ser you and me, não you and I. Não mentirei, porque eu tinha eu tinha uma mentalidade de sempre usar between you and I, porque em muitas das sentenças você tem que escrever assim, como por exemplo dizer you and I are going to the park later. Você e eu vamos ir ao parque mais tarde. Mas porque between é uma preposição e quando uma sentença começa com uma preposição, você precisa usar you and me. Eu nem sabia disto, mas agora sei. Isto é uma regra importante. Between you and me. Isto é quando começa com uma preposição, mas não sei muito bem se todas as preposições têm este jeito. Eu só sei que between é um desses. Então, between you and me seria em português entre você e eu. Só escuta isso. Entre você e eu. Você vai ouvir que muitas destas regras mudam entre between e among, mas em português sempre você vai usar entre. Não tem uma diferença no português como no inglês. Então vamos seguir. Among equals two, more than two items, mais de duas itens ou objetos, e pela maioria do tempo são grupos ou objetos que não são especificados. Objects not specified. Então, vamos continuar com os exemplos, porque esta é a segunda regra entre between e among. Então, vamos ver o primeiro exemplo. I had to choose between going to the University of Houston, Texas A&M University, or University of Texas at Austin. Então, em português, isto seria: eu tive que escolher entre ir para a Universidade de Houston
Texas A&M University ou Universidade do Texas em Austin. Você pode escutar isso, que não, em português não muda, você sempre vai usar entre. Muito mais fácil. Ah, agora vamos ver o segundo exemplo, que quase fala o mesmo em outro jeito. I had to choose among the universities I applied to. Eu tive que escolher entre as universidades nas quais me inscrevi. Gente, eu tive que escolher entre. Mas aqui nesta sentença usamos outra palavra no inglês, among. E em português ainda você usa entre. Então, eu sei, um pouco mais difícil para lembrar tudo isto, mas não é tão difícil. É simplesmente 5 regras você tem que seguir. Então, vamos por a terceira regra, que se você está usando difference, diferença, sempre vai ser between. Um exemplo seria: What is the difference between who and whom? Qual é a diferença entre who e whom? Que a coisa engraçada é que isto vai ser... explicando esta diferença vai ser o próximo vídeo que eu tenho. Porque aí também tem algumas coisas muito interessantes que vocês precisam saber. Ok? Vamos lá. Distribute. Se você está usando distribuir, distribute, você vai usar among. Aqui temos um exemplo. We have to distribute the tip among the coworkers. Temos que distribuir a gorjeta entre os colegas do trabalho. Sim, como vocês podem ver, em diferença vocês usam entre, em distribuir também usam entre em português, mas muda. Acho que eu não posso expressar mais disto. É muito importante isto. Ok, vamos com a regra número 4. Specific location. Um lugar específico. Como por exemplo, se usamos between. Se estamos falando de um lugar específico, você precisa usar between. Por exemplo, Bolívia is between Paraguay, Brazil, Argentina and Chile. A Bolívia fica entre Paraguai, Brasil, Argentina e o Chile. Entre, gente. Precisam saber isso. Agora, se você não está especificando um lugar, um sítio, não sei. Se você não especifica, precisa usar among. I am walking among the trees. Eu estou caminhando entre as árvores. Então, simplesmente assim. Agora a regra número 5, que esta acho que vai ser um pouco mais difícil, especialmente quando vocês estão falando com gente nativa, porque gente nativa não sabe usar esta muito bem. Algumas destas nativos não sabem usar muito bem. Uma coisa que vocês precisam saber, estas diferenças que eu estou ensinando a vocês, são coisas que nativos não usam corretamente a maioria do tempo. Então, isto são coisas que você precisa saber se você está numa aula, se você quer estudar o inglês. Mas sempre essas coisas ajudam muito. Estas coisas são muito importantes, eu acho, para entender a língua inglesa. Então, vamos com a última regra. Número 5. Se estamos falando de include, estas duas últimas regras, na número 5,
são nomás para among. Isto não existe para between. Então, se você está falando de um jeito que precisa incluir alguém ou alguma coisa, um objeto num lugar ou algo, um, você precisa usar among. Por exemplo, amongst those in the audience was Robert. Eu. um, entre os. Entre. Entre os presentes na plateia estava o Robert. Ou, não sei se na plateia ou na audiência. Vocês precisam. Um, deixa nos comentários qual é a palavra correta. Também você precisa usar among se está falando de um de. Por exemplo, o Brasil. Ia falar em português. O Brasil. Brazil is among the biggest countries in the world. Então, por exemplo, o Brasil está entre os maiores países do mundo. É um de os países. É um dos países maiores do mundo. Um de. One of. E assim é como funciona muito esta regra. Esta regra acho que é um pouco mais confundido que as duas regras anteriores que eu falei neste vídeo. Mas eu já sei que vocês podem, se vocês querem aprender o inglês, vocês podem aprender isto. Não é algo impossível. Eu acredito em vocês que podem aprender isto. Então, se vocês gostaram do vídeo, não curtam o vídeo, compartilhem, um, uh, se inscrevem no canal e espero que nos vemos na próxima, gente. Tchau.